Boa noite, meus irmãos da Igreja Batista Liberdade em Jacarepaguá, como também todos os demais amigos que se uniram a nós neste culto, nesta noite de celebração ao Senhor, mesmo transmitida por um canal de internet, mas que sem dúvida nenhuma o nosso Senhor estará recebendo no seu trono de graça, porque estamos aqui nesta noite para adorar o nome daquele que é santo. E eu quero convidar a você a participar deste momento conosco de forma intensa, como se estivesse sentado na igreja, como se estivesse ali no meio, juntamente com os irmãos, apesar de todo o isolamento. Então participe conosco de todo o momento desse culto, para que desta forma se sintamos realmente aconchegados e como se estivéssemos um do lado dos outros ali no momento de culto e de adoração. Eu queria dizer para você que no final desse culto nós teremos uma surpresa muito especial para os membros da Igreja Batista Liberdade, principalmente aqueles mais antigos, aqueles irmãos que estão nesse trabalho junto praticamente desde a sua fundação. Então aguarde, esteja conosco até o final do culto, eu tenho certeza de que você vai gostar muito daquilo que você vai ver e certamente irá se emocionar. Bom, dando então continuidade a esse momento de celebração, nós estaremos agora ouvindo o nosso prelúdio e em seguida a nossa irmã Letícia estará orando ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe, pedindo a presença do Espírito Santo no meio de nós. Ouçamos o prelúdio e em seguida a oração da nossa irmã.
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia que a Tua igreja se reúne. Muito obrigada, meu Pai, porque mesmo em meio à crise em que todos vivemos, a Tua igreja se mostra de pé, a Tua igreja se mostra firme, a Tua igreja se mostra forte, a Tua igreja se mostra em cada lar em que está assistindo a esse culto nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Mesmo distantes fisicamente, meu Deus, eu sei que Tu visitarás a cada lar, cada coração, e que o Espírito Santo de Deus visitará a cada pessoa que está assistindo a esse culto, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigada pelo acesso à tecnologia que permite que hoje nós possamos assistir a esse culto. Muito obrigada, meu Deus, porque nesse momento de crise eu consigo ver claramente que a Tua igreja não se trata de um espaço físico, não se trata de 4 paredes, meu Deus. A Tua igreja habita em nós. Cada um de nós somos a Tua igreja. E nesse momento estamos reunidos mais uma vez para prestarmos um culto a Ti, que é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. Visita, meu Deus, cada lar e cada coração que esteja aberto a Ti nessa noite. Te peço, meu Deus, que o Senhor nos dê um culto abençoado e que os nossos corações estejam abertos para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Como a nossa irmã acabou de orar, a igreja não é parede, a igreja somos nós. E neste momento a igreja do Senhor se faz presente aí na sua casa, porque o Espírito Santo habita no seu coração. E eu quero convidar você a lermos juntos a palavra de Deus, escrita em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos em uma só voz. Você aí na sua casa, vamos juntos falar esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então nós vamos celebrar, nós vamos cantar, declarando que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de adoração. E este cântico é aquele cântico que existe o contracanto feminino, né? Os homens começam, as mulheres repetem. Vamos das nossas casas, vamos então adorar ao Senhor dessa forma. Cantemos ao Senhor. Vamos lá. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno de adoração, de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno de adoração, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço,
A Igreja Batista Liberdade em Jacarepaguá, ela todos os domingos à noite, no seu momento de culto, ela tem este espaço reservado para oração. É um momento como Igreja do Senhor em que colocamos diante do altar do nosso Deus os nossos pedidos, colocamos a nossa gratidão, colocamos as nossas vidas nas mãos do nosso Deus. E eu queria convidar a você a participar conosco desse momento. Nós vamos orar ao Senhor, estaremos tendo a oportunidade de, durante a música que estará tocando de fundo, ou mesmo aquilo que você estará assistindo, caso você tenha algum pedido de oração, vai colocando no chat do YouTube e à medida que for aparecendo, eu quero convidar você, irmão, que esteja orando por aquele pedido ali. Vai aparecer o pedido no chat e você já esteja orando por aquele pedido. E enquanto isso também, enquanto você já vai escrevendo o seu pedido, eu gostaria de que nesse momento também lembrássemos de orar pela situação do nosso país, por essa pandemia. Irmãos, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, de clamar ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro e das demais nações que estão sendo atingidas por essa enfermidade. Então, neste tempo, enquanto estamos ouvindo esta música, coloque diante do Senhor esse pedido. Coloque também o seu pedido nas mãos de Deus, que com certeza Ele ouvirá a sua oração e Ele acalmará o seu coração. Oremos ao Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando,
mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és digno do nosso louvor, da nossa oração. Senhor, somente a Tua presença para acalmar os nossos corações mediante a tudo aquilo que temos vivido, Senhor Deus, neste tempo. Mas nós sabemos que Tu és o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que tirou, Senhor Deus, o seu povo cativo do Egito e com mão forte, Pai, conduziu, Senhor Deus, pelo deserto até uma terra segura, Pai. E nós estamos aqui, Pai, estamos nos nossos lares, Senhor Deus, alguns até mesmo de joelhos dobrados, clamando, Senhor Deus, a Tua presença, clamando, Senhor Deus, pela Tua direção, te suplicando, Senhor, vem, Pai, vem ao encontro do Teu povo, Senhor. Nós temos sido assombrados neste tempo por esta pandemia, Pai, algo novo para nós, algo que tem assustado, Senhor Deus, muita gente, que tem provocado, Senhor Deus, destruição em muitos lugares, Senhor Deus. E nós clamamos a Ti misericórdia, Senhor. Ó Deus, dê capacidade, Senhor, aqueles homens responsáveis em desenvolver vacinas, em desenvolver, Senhor Deus, remédios, Pai, que possam, Senhor, acalentar, Pai, o sofrimento do nosso povo, Senhor Deus, dar novas perspectivas, Senhor. Nós sabemos que a nossa esperança está em Ti, Deus. Da mesma forma, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos os pedidos que foram feitos, Senhor Deus, nesta noite, aquilo que teus servos colocaram, Pai, através do nosso chat, ou então mesmo através do seu pensamento, da sua fala, enfim, Senhor, Tu conheces todas as coisas, eu te suplico, Pai, venha atender, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor Deus, conforme o desejo do Teu coração. Ó Senhor, mais uma vez te suplicamos, Pai, tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Ó Deus, que nós, como cristãos, Pai, possamos, através da nossa fé, contagiar este mundo, Senhor Deus, com a esperança que é Cristo Jesus. E a cada dia, Pai, mostrarmos para esse mundo que a solução para que tudo isso que estamos enfrentando está em Ti, Senhor Deus. Que o nosso povo se humilhe na Tua presença, Senhor Deus, e reconheça que Tu és Deus. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, após esse momento de oração, eu tenho um prazer muito grande de inaugurar aqui nesse nosso espaço de culto, nesse novo modelo de culto, um momento muito especial. Eu quero que você saiba, você que está na sua casa, de que a Igreja Batista Liberdade, ela ama crianças. Ela tem um projeto de trazer crianças para a igreja e assim que estivermos ali estabelecidos lá na nova sede, nós teremos várias atividades com o objetivo de atrair crianças e através desta atração apresentar a palavra do Senhor. E então, já colocando isto em prática, nós estamos inaugurando neste momento o nosso espaço infantil durante o nosso culto. Muitas vezes nós oramos, né, lá na saída com as crianças que estão lá, nós convidamos no nosso tempo para que as crianças saiam, para que ouçam a mensagem que é preparada especialmente para ela, e nós adultos nós ficamos no templo. Aqui a gente não tem como fazer isso. Nós não temos como fazer isso. Então, você adulto está convidado agora a pegar a sua criança e compartilhar com ela este momento de culto. Nós temos agora uma mensagem musical direcionada para ela, para a sua criança, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu netinho, esse momento especial. Então vamos para o momento infantil. 1, 2, 3, palavrinhas!
deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim. Assim. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Agora você vai ter a responsabilidade de explicar para o seu filho, para a sua criança, a história da estátua de sal. Essa história desta mulher que se tornou uma estátua de sal. Então, assim que acabar o culto, pega lá a Bíblia, ensina para ela, mostra para ela por que aquela mulher se transformou em uma estátua de sal. Essa, viu, fica até mesmo quase que um dever de casa para você, pai, mãe, avô, enfim, aquele que tem a criança dentro da sua casa. Convido você agora a também participar comigo da leitura do Salmo 31, versículo 19. Vamos todos em uma só voz recitar o Salmo 31, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Este é o nosso momento de dedicação de bens e vidas. Nós temos o hábito também de todo domingo trazer ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, expressando assim, neste ato, de que somos completamente dependentes do Senhor, reconhecendo de que tudo aquilo que temos vem dEle, é fruto da misericórdia dEle. Se não fosse por Ele, nada teríamos. Então nós expressamos isso através do nosso dízimo, que é um culto também ao Senhor. E eu quero convidar você, membro da Igreja Batista Liberdade em Jacarepaguá, a, neste mês, participar das suas contribuições através da conta, do depósito em conta, da transferência bancária. Os dados estão aparecendo no nosso momento de culto, os dados bancários da igreja. E lembrando aos irmãos que nós temos lá uma multa a ser paga mediante a nossa saída, né, antes do término do contrato, ali na Rodrigues Caldas 1417. Então nós precisamos realmente da contribuição do irmão, da colaboração do irmão. E você, meu amigo, aquele que nos assiste, querendo também abençoar a nossa igreja, você está convidado a também participar. Não se sinta jamais constrangido ou coagido a isso, muito pelo contrário, nós entendemos ser algo do coração. A oferta ao Senhor, o nosso dízimo, precisa ser com alegria. Da mesma alegria que nós estamos hoje em relação aos nossos aniversariantes da semana. Eu, particularmente, eu tenho motivos para estar muito feliz. E um dos motivos é que no dia 31 foi aniversário de casamento dos meus pais. Mais de 60 anos de casado. Olha só que data importante. Então, aniversário de casamento do irmão Luiz e irmão Dora. Eles são da PIB de Jacarepaguá, mas estão sempre conosco e recebem muito carinho dos irmãos. E eu sou muito grato a Deus por esta recepção que os irmãos têm com os meus pais. Um outro motivo também de muita alegria, sem dúvida nenhuma, foi o aniversário do irmão Jovino no dia 3. O irmão Jovino está até com uma camisa de super pai aí, olha como ele está forte, olha que foto bonita nos foi enviada do nosso querido irmão Jovino, né? Mas o irmão Jovino tem sido fruto constante das nossas orações. E como alegra os nossos corações saber que ele completou mais um ano de vida. Então está aqui o nosso abraço. Eu sei que esse momento ele não estará nos ouvindo, mas irmã Dulcinéia, demais familiares
dê um abraço, dê um beijo ao nosso querido irmão Jovino. Sei que ontem ia ter uma festinha, um encontro lá com todos os cuidados necessários, e isso é muito bom porque a data merece e realmente precisa ser comemorada. E no dia de ontem também a irmã Marta, mãe da Camila, completou mais um ano de vida. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão, e nós estamos muito felizes por tê-la conosco, e Deus abençoe as suas vidas. Nesse momento, então, nós vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas e também pelos nossos aniversariantes. Então, acompanhemos em oração o nosso irmão César. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esta noite, Pai. Louvar, bendizer o teu nome, Pai. Dizer, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Queremos nesta hora te agradecer pela entrega dos dízimos e das ofertas, Pai. Muito obrigado, Deus, pela fidelidade do teu povo. Queremos, Senhor, neste momento te pedir também, Deus, em agradecimento pelos aniversariantes, irmão Jovino e a irmã Marta. Obrigado, Deus, porque tu tem preservado a vida dos teus servos, tu tem dado mais um ano de vida. Ó Deus, também queremos incluir o casal, o irmão Luiz e a irmã Dora, Pai, que mais um ano comemoram, Pai, ano de relacionamento, de casamento, família, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te oramos, te louvamos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, o Salvador, Pai, aquele que vive e reina e reinará para todo sempre. Amém. Firmeza e dedicação. Firmes e dedicados. É sobre esse tema que eu gostaria de refletir esta noite com os irmãos e amigos neste momento de culto. Este texto, ele encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos crentes de Corinto. E eu gostaria que o irmão permanecesse com a sua Bíblia aberta durante esta pregação, porque nós estaremos lendo alguns versículos de todo este capítulo. É um capítulo que contém 58 versículos. Obviamente, nós não leremos todos esses versículos, apenas alguns que eu estarei pontuando durante a mensagem. Então, o irmão permaneça de Bíblia aberta para poder acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Eu estou usando a Nova Versão Internacional para esta mensagem. Eu trabalhei em 4 versões diferentes e a NVI é aquela que tem uma linguagem mais fácil para que nós possamos entender, mas o mais importante é que o irmão tenha a consciência, o amigo tenha a certeza de que tudo diz a respeito do mesmo assunto, a ideia principal é a mesma, são apenas algumas interpretações diferentes um pouquinho que facilitam o nosso entendimento. E então, vamos começar lendo os 2 primeiros versículos desse texto. Olha o que o apóstolo Paulo diz àqueles crentes, lembrando que já está no final da carta, esta carta vai até o capítulo 16 e na última quarta-feira nós tratamos sobre esta carta, nós estávamos estudando sobre 1 Coríntios durante praticamente 4 meses, estudando todas as quartas-feiras sobre este livro, e agora no capítulo 15, depois de tratar das dificuldades da igreja com relação à divisão, a dificuldade do pecado, enfim, dos dons, da divisão dos dons, da importância de que estavam dando a determinados dons em detrimento de outros dons, o apóstolo Paulo fala de salvação, fala daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e é por isso que nós precisamos prestar muita atenção naquilo que ele tem a dizer. Versículo de número 1 e 2. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente, algumas versões perseverante, à palavra que lhes preguei. Caso contrário, eles têm crido em vão, inutilmente, também em algumas versões. Queridos, observem que Paulo começa advertindo os crentes de Corinto a estarem firmes no Evangelho, razão da salvação, porque se não perseverarem nisso, tudo o que eles estavam fazendo não tinha sentido, era completamente em vão. E
Que tipo de evangelho o apóstolo Paulo estava pregando? Ele continua então aqui no versículo de número 3 até o versículo de número 7, dizendo justamente qual é esse evangelho. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. O evangelho, queridos, que Paulo estava pregando é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ó, querido, você crê nisso? Cristo morreu pelos nossos pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por tão grandiosa bênção. E mais do que isso, ele morreu e ressuscitou. E isso é que faz Cristo diferente de todas as demais personalidades religiosas da história. Independente da vida que esses homens tiveram levado, a vida de piedade que eles levaram, os feitos deles, o fato é que somente Jesus Cristo ressuscitou. E isto é um diferencial marcante que prova claramente que o nosso Cristo, ele é o Filho de Deus, do Deus vivo. E esta ressurreição não foi um caso isolado no sentido de que esta notícia ninguém viu, foram poucas pessoas que saíram comentando dessa possível ressurreição. Não, queridos, nós vimos no texto que várias pessoas viram Jesus após a sua morte. Aquelas mulheres que foram inicialmente no sepulcro, depois o encontro com Pedro. O texto diz que os discípulos viram e depois mais de 500 pessoas de uma vez tiveram a oportunidade de ver Jesus ressurreto, que ainda, dentre essas 500 pessoas, muitas estavam vivas ainda, queridos. Se nós formos pensarmos no contexto de tempo, né? Esta carta foi escrita aproximadamente 55 anos depois de Cristo, 55 DC, como falamos, né? E que Cristo viveu até os 33 anos de idade. Então, dão 22 anos aproximadamente do fato deste momento da carta ou da morte de Cristo Jesus. Então, nesses 22 anos, ainda existiam pessoas que estavam vivas ainda e que viram Jesus Cristo ressurreto. Não se tratava de uma história inventada. Jesus ressuscitou e era este o evangelho que era pregado pelo apóstolo. E esta também é a razão da nossa fé, queridos. Essa é a razão da nossa fé. Motivo pelo qual aqueles crentes e nós devemos permanecer firmes e dedicados. Queridos, Paulo estava neste texto combatendo alguns ensinamentos, heresias, né? Diferentes daquele que ele havia deixado quando estavam com o povo, assim que ele fundou aquela igreja na sua segunda viagem. Observem a preciosidade do versículo 14. Abra sua Bíblia, acompanhe agora o versículo 14. Diz assim o apóstolo: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está dizendo claramente, ou você acredita que Jesus ressuscitou, que ele é o seu Salvador, ou você simplesmente está perdendo tempo. Você está sendo incoerente. Irmãos, tem muita gente levando uma vida cristã incoerente. Tem muita gente falando uma coisa e fazendo outra coisa. No versículo de número 15, ele fala das consequências de ser incoerente. Observem só. Diz assim o versículo 15:
mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Irmãos, isso é muito sério. O que Paulo está dizendo é que se eu levo uma vida cristã incoerente, eu estou testemunhando de que Deus é mentiroso. Você já parou para pensar nisso? O quanto isto é sério? E o que seria então ser coerente? Se Cristo ele é misericordioso, e se eu sou um cristão, e o significado da palavra cristão é pequenos cristos, cópia idêntica, eu como cristão, eu preciso ser também misericordioso. Se Cristo ele é bondoso, como cristão, eu preciso ser bondoso. Se Cristo é justo, como cristão, eu preciso também praticar a justiça. E se Cristo ele é santo, eu não tenho como levar uma vida que não seja uma vida de santidade, queridos. Caso contrário, eu serei incoerente. Eu serei uma testemunha falsa. E eu preciso tomar cuidado. E é justamente por isso que não se trata apenas de crer em Jesus firmemente, mas também de se dedicar, de se preservar. É o que estou falando desde o início, que é o tema desta mensagem. Firme e dedicado, firmeza e dedicação. Para que consigamos ser coerentes, nós precisamos de dedicação na condução da nossa vida. Na última terça-feira nós tivemos uma live com os nossos jovens ali pelo Instagram e várias pessoas participaram, não é exclusivamente para os jovens, é direcionado aos jovens, mas qualquer irmão, qualquer amigo pode participar conosco. Na próxima terça-feira nós teremos outra ali, tratando do assunto da gestão de conflitos, né, como gerir conflitos. Na semana passada, tratando sobre medo e ansiedade, durante ali a live, surgiu uma das nossas irmãs informando que durante aquela semana no BRT, ela ouviu uma pessoa dizendo que só pegaria a coronavírus aquela pessoa que estava em pecado. O crente que pega coronavírus é porque ele está em pecado. Queridos, nós não podemos proclamar esse tipo de mensagem. Isso é um ensinamento distorcido. Isso é ser negligente. Nós não podemos jamais associar doença ao pecado, queridos irmãos. E muito menos imunidade à santidade. Eu não estou imune porque sou santo. Imagina só, se eu declaro aqui ou você declara que você não ficará doente porque você é um servo do Senhor e a doença não vai te pegar. Irmãos, e você fica doente. O que você está dizendo? Você está dizendo que o Senhor é mentiroso, de que Deus é mentiroso. Você usou o nome do Senhor, usou a palavra do Senhor para afirmar algo que não aconteceu. E isso compromete, isso é uma testemunha infiel. E o que Deus quer de nós, queridos, é que sejamos firmes e dedicados, independente de ficarmos doentes ou não. O motivo da nossa fé não pode ser a nossa cura, queridos. Não pode ser a nossa imunidade, mas sim a nossa salvação. É o que Paulo estava dizendo àquela igreja. Ele estava dizendo que Cristo morreu e ressuscitou, que venceu a morte. E é por isso que temos direitos à vida eterna com Ele, irmãos. E isso é mais do que precioso. Ele trata no versículo 26 e 28, observem só desse assunto, ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. E presta atenção agora, queridos, a fim de que Deus seja tudo em todos. Deus seja tudo em todos, completamente integrado, dedicação total, uma coisa só.
Isso é o que nos espera na eternidade, queridos irmãos. Esta é a razão da nossa esperança. O apóstolo continua no capítulo 31, no versículo 31. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com as feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Segue a vida. Mas não é isso, irmãos. Existe uma eternidade. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, isso é uma verdade, você precisa crer nisso e você precisa viver de forma que as pessoas percebam através dos seus atos isso que você crê, isso que você declara. Ah, irmãos, existe um céu preparado para nós. Por isso é que precisamos mantermos-nos firmes e dedicados. Minha fé é no Cristo que ressuscitou. Eu não posso desanimar por qualquer coisa, irmãos. Ah, queridos, tem crentes que às vezes abrem mão da sua fé simplesmente porque não recebeu um telefonema do pastor naquele dia. Ah, eu precisava tanto, mas o pastor não me ligou, o pastor não me visitou. Ah, a igreja não vale a pena. Tem pessoas que se aborrecem, às vezes, no convívio da igreja, e é bom lembrarmos disso, que igrejas são feitas de pessoas que estão ali se regenerando, buscando serem melhores a cada dia, queridos. Aí, às vezes, por desculpa, porque não querem se manter firmes, não querem se manter integrados, constantes, o que alegam, não me deram oportunidade, ninguém fala comigo, eu vou lá naquele lugar e ninguém me percebe, eu estou então decepcionado com Deus, estou decepcionado com Deus, estou decepcionado com o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é isso, meu irmão, o Evangelho é Cristo ressuscitado. Essa pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, neste tempo, não é motivo para você esfriar, para você abandonar a sua fé. Não é motivo, queridos. Se qualquer mal sobrevier sobre a sua vida, quer seja perda de emprego, ou venha contrair esse vírus, ou até mesmo se chegar a perder alguém, um querido, nós estamos aí, nós corremos esse risco. Eu quero dizer para você o seguinte, mantenha-se firme e inconstante, porque você será honrado por Deus pela sua atitude, irmãos. Mantenha-se firme na sua fé. Irmãos, os últimos versículos do capítulo 15, Paulo escreve assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, amigos, o céu é a nossa recompensa. O céu é a nossa recompensa. Para de pensar que tudo se resume a esta vida. Se você crê assim, desse jeito,
Eu quero te dizer que não faz nenhum sentido você estar aí na frente desse aparelho de celular, de smartphone, computador ou televisão para cultuar a Deus. Isso é incoerente. Se você não acredita que a sua recompensa é o céu, este culto não tem sentido. Se eu estou aqui diante dessa câmera, fazendo o que eu estou nesse momento, é porque eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele tem um lugar separado para mim no céu. Nessa vida, o que eu quero é ser firme, é ser dedicado ao Senhor para que haja coerência entre o meu falar e o meu viver, tendo a certeza de que nada disso é inútil, irmão. Nada disso é inútil. Eu quero concluir esta palavra desta noite lembrando de algo que aconteceu durante esta semana com algumas pessoas que eu tive a oportunidade de ter contato. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu recebi lá na PIB de Jacarepaguá uma pessoa que ela estava literalmente no fundo do poço. Ela havia acabado de sair da prisão de forma inesperada, era um criminoso, um traficante de drogas, que na prisão conheceu Cristo Jesus e dali então, através daquelas pessoas, o milagre começou a realizar-se em sua vida e de uma forma inesperada ele já estava do lado de fora, porém carecendo de um emprego e uma porta veio, se abriu, várias portas vieram e se abriram e de repente, no passar de um tempo, aquele homem já estava empregado, já tinha um lugar para morar, estava já numa situação de vida muito bem, frequentando uma igreja, num patamar, saiu do fundo do poço e já estava ali num patamar de tranquilidade. Passado este tempo, tive notícias dele, de que ele andava se afastando, já não estava mais indo tanto assim na igreja e que as coisas já não estavam indo tão bem, havia perdido o emprego, já estava sem um lugar para morar e praticamente voltando ao seu estado inicial. Eu encontrei este homem esta semana. Mas a minha experiência também com outras pessoas que saem das drogas, que saem da criminalidade, e não somente das drogas e da criminalidade, mas também pessoas de que você olha para ela e você não imagina, porque muitos estão até mesmo dentro das igrejas, neste tratamento pastoral. Nós observamos que a maioria desses casos está relacionado à falta de firmeza e à falta de perseverança no Evangelho, na palavra do Senhor. Eu desenvolvi um ciclo espiritual. As pessoas, elas têm um ciclo espiritual. Todas as pessoas, elas percorrem esse ciclo espiritual. E que, obviamente, envolve a vida também, a vida, não estou falando aqui de dicotomia, tricotomia, mas, enfim, é um processo de vida. E esse processo, geralmente, ele inicia-se no fundo do poço. Todos nós temos carências de Deus. Nós temos um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Isso desde a origem do homem. Mas a verdade é que as pessoas elas começam no fundo do poço. Observem o ciclo. Elas estão no fundo do poço e no fundo do poço elas lembram de Deus. Elas clamam ferventemente ao Senhor, pedem misericórdia. Ela ora sinceramente, ora do fundo do coração e fazem votos que se o Senhor agir, elas vão fazer algo diferente, vão cumprir aqueles votos e pela sua misericórdia, pelo coração contrito, que Deus não rejeita um coração contrito, Ele ouve a oração. E então Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Aí ela, neste ciclo, ela passa para a próxima etapa, para o próximo patamar que eu chamo de reconstrução. Ela sai do fundo do poço e começa a experimentar a reconstrução. E nesta etapa da reconstrução, em que ela é retirada por Deus do fundo do poço, pessoas se levantam para ajudar, familiares, igreja, movidos pela misericórdia, pelo amor do Senhor,
que realiza milagres para aquela pessoa estar naquele lugar. Ela continua ali ainda firme, ela continua constante, porque ela consegue ver o agir de Deus com seus próprios olhos. Ela consegue ver Deus movendo, e por estar vendo Deus movendo, ela continua fervorosa na presença do Senhor. E aí, então, ela atinge o patamar da estabilidade. Olha o ciclo. Chega no patamar da estabilidade. E ali na estabilidade, o fundo do poço já está bem distante. As coisas estão indo aparentemente bem, e aí a firmeza ela começa a se transformar em fraqueza. Vem o comodismo, vem o esquecimento, e como nós esquecemos rápido. Como nós esquecemos rápido daquilo que Deus já fez. Como nós esquecemos rápido o que a gente passou lá no fundo do poço. E aí, queridos, nesse estágio, ela passa a não mais orar, ela não passa mais a não ler a Bíblia com a frequência que lia, ela passa a não ir mais à igreja, ela passa a confiar mais em si e deixa de ser humilde. Então ela começa a descer o ciclo. Ela vai descendo o ciclo e chega naquele outro patamar ali, que não tem nada a ver com aquele jogador de futebol. Ele chega num outro patamar, que é o patamar da cegueira. Ah, queridos, chega no patamar da cegueira. Todos aqueles que estavam perto, que foram movidos pelo Senhor, que ajudaram aquela pessoa a sair do estado que ela estava, veem claramente que ela está em queda livre. Só que ela acha que não. Ela acha que a hora que ela quiser, ela vai conseguir dar a volta por cima novamente. Ela não vê a tristeza dos familiares, ela não vê mais a tristeza dos amigos, dos irmãos. Ela não consegue nem mesmo enxergar o abismo que se aproxima, e cada ação, cada movimento que ela faz, ela se encontra mais no fundo do poço. Até que então ela chega novamente ao fundo do poço. E aí, pela misericórdia do Senhor, o ciclo se renova. Irmãos, isso tem acontecido na vida de muita gente, na vida de muitos casais que enfrentam dificuldades no seu casamento, se aproximam do Senhor, quando Deus faz a diferença, faz os milagres. Aí quando chega lá em cima, que as coisas voltam ao normal, as pessoas esquecem e passam a cair em queda livre até chegarem novamente ao fundo do poço. Talvez você nesta noite esteja no fundo do poço. E eu quero dizer para você o seguinte: se você está no fundo do poço, Deus quer retirar você de lá. Ah, irmãos, agora, entendam uma coisa. Você não precisa estar no fundo do poço para experimentar as grandes coisas que Deus pode fazer. Você precisa ser firme e dedicado à sua fé, ao Deus que você crê, ao Evangelho que você confessa. Irmãos, ao curar o cego de Jericó, Jesus diz primeiramente para aquele homem: a tua fé te salvou. Percebam o futuro, a fé que salvou a alma, porque a alma é muito mais importante do que o corpo. E a firmeza e a dedicação, a perseverança nos leva ao céu. Quando abrimos mão disso, quando negligenciamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos conceder a salvação em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado, nós estamos deixando claro que acreditamos que a nossa vida ela se resume a isso aqui. Somos incoerentes. Por isso, encerro com o último versículo do capítulo de número 15, o versículo 58.
dizendo a você, queridos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus alcance o seu coração. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, que teu Santo Espírito possa ter tocado os corações nessa noite. E aquele que ainda não te recebeu como único e suficiente Salvador, possa agora abrir o seu coração e confessar aonde quer que ele esteja, que ele crê em Jesus, que ele crê no Cristo que morreu e ressuscitou pelos seus pecados, que morreu pelos seus pecados, que o seu sangue foi derramado para que esses pecados possam ser redimidos, para que ele possa ser justificado e que um dia ele possa estar juntamente com Cristo no céu, nas moradas que foram preparadas, ó Deus. E também te suplicamos, Senhor, para cada um de nós que já tivemos uma experiência com Cristo Jesus, Senhor, que sejamos firmes e constantes, que sejamos firmes, Senhor Deus, e dedicados, firmes e perseverantes, Pai, na nossa fé, que não venhamos a nos abalar por nada, Senhor Deus, porque o nosso foco é o céu, é ali que está o nosso coração. Não importa as coisas que possam acontecer aqui, nesta terra, neste lugar, Senhor Deus. O que queremos é estar contigo, Pai, no paraíso, Senhor. Ó Deus, nos abençoe, nos permita viver assim, viver desta forma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então chegamos ao final deste culto, lembrando que temos aquela surpresa especial no nosso pós-lúdio para você, membro da Igreja Batista Liberdade. Aos demais amigos e irmãos, ainda convidamos para na próxima terça-feira estar conosco na nossa live no Instagram, como também o culto de oração na próxima quarta-feira às 20 horas, a nossa live às 20h30 de terça-feira e o culto de oração ao vivo, 20 horas no YouTube, como também as demais atividades da nossa igreja. Você fique atento pelos canais de comunicação, por aquilo que nós temos já mantido como hábito de divulgarmos as nossas atividades e aquilo que pretendemos fazer. Eu queria um pedido muito especial. Nós precisamos de 1000 inscritos no nosso canal de YouTube para que consigamos transmitir os nossos cultos ao vivo via celular. Na última quarta-feira nós transmitimos por computador, pelo notebook, e a imagem não fica tão boa, não gera a mobilidade que gostaríamos. Nos ajude nisso. Você que está nos assistindo, vá lá, inscreva-se no nosso canal, passe para os seus contatos, para a sua rede de contatos, para a sua network, para que consigamos, então, atingir as pessoas que precisamos atingir. Nós vamos, então, encerrar este culto, orando uma vez mais e com a bênção apostólica e logo em seguida o nosso pós-lúdio. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que vivemos até aqui. E ao encerrar este culto, neste momento, Tu estejas visitando a cada um lar, cada coração, cada família, Pai. E te suplicamos, Senhor Deus, nos livre, Pai, destes vírus, desta pandemia, Senhor. Ó Deus, nos ajude a conseguirmos, durante esse tempo, fazermos coisas úteis na nossa casa, nos nossos relacionamentos, Senhor Deus. Que não seja um período de tédio, não, Senhor Deus, mas que seja um período de mudança para melhor, de alegria em nossos lares, pelo fato de estarmos com aqueles que amamos, Senhor, com os nossos familiares. Ó Deus, muito obrigado uma vez mais, porque a Tua palavra falou aos nossos corações. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que as graças salvadoras de Jesus Cristo, que as doces e ternas consolações do Espírito Santo estejam, Senhor, com toda a Igreja Batista Liberdade, com todos os nossos amigos que estão nos ouvindo neste momento, Senhor Deus, visitando a casa deles neste instante,
até que Cristo volte no fim de todas as coisas e o povo de Deus diz amém. Que Deus nos abençoe, uma excelente semana para todos os irmãos. Até o nosso próximo encontro. Amém.